Olá, torcida tricolor, estamos aqui hoje de volta com o Panorama Tricolor, com outro apresentador, porque estamos com problemas ainda litigiosos entre Paulo Andel e Marcos Vinícius Caldeira, com um problema relacionado com Alva Benigno, mas isso em algum momento vai ser resolvido, ainda não sabemos quando. Esperamos. Né? Esperamos. Estamos hoje no Panorama Tricolor número 202, que vai trazer muita coisa legal, porque estamos há muito tempo parados, né? Estamos há 4 meses e um pouquinho sem programa, mas não significa que estávamos longe do Fluminense, estávamos sempre perto, né? Sempre colados, e agora vamos tentar fazer um resumo, né? Falar um pouco do que aconteceu no último final de semana, do que vem aí pela frente, e espero que vocês curtam bastante. Hoje eu terei a companhia de Fábio Cortes, do MR21. Olá. Olá, Renato, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo e tranquilo. Paulo Tiburcio, do Panorama Tricolor. Eu sou Ernesto Xavier, eu também sou do Panorama Tricolor, e este é o nosso programa de hoje. Como tema, vamos começar, e pessoal, vamos aqui ter a presença maravilhosa do público, os populares sempre participando do nosso programa. Autógrafos depois. Esse é um programa... Ah, que maravilha! É a torcida tricolor sempre aceitando todo mundo que passa por aqui. É isso aí, gente. Vamos começar falando do Fla-Flu. Um Fla-Flu que antes, não é, foi feito como polêmico pela imprensa, porque o Fluminense, desde a semana anterior, o Abel já tinha declarado que ia entrar com um time reserva, e então a imprensa já começou a propagar como se nós fôssemos o Bambalaia, o qualquer um que ia tomar de 6-0 da grande equipe que vai ganhar a Libertadores de 2017, não é mesmo? Então, o que temos a dizer a respeito do que aconteceu, do que foi a realidade? Olha, eu começo até pelo antes mesmo, a preparação do clássico como um evento. Nós fomos realmente massacrados esse tempo todo, fizeram uma gozação geral em cima da gente, mas ninguém, no meu modo de entender, ninguém entendeu uma coisa interessante. Nós precisávamos ter uma ideia de como o nosso elenco se comporta. O pré foi muito bom, até algumas provocações que foram feitas, elas foram extraordinárias, porque serviu para despertar em alguns jogadores que a gente sequer sabia como se comportariam num clássico, um sentimento de brilho, de pertencimento à causa do nosso amado Fluminense, que nós vimos ontem em campo. Nós não paramos para ficar perdendo tempo com fofoquinha, nós fomos para o trabalho. Aí o dedo do técnico para mim, ele foi fundamental nisso. O Abel parece ter o controle do vestiário. E apesar de ter sido um jogo em que não valia grandes coisas, a não ser definir quem é que ia ficar em primeiro, segundo, não é? Se ia jogar com o Botafogo ou se ia jogar com o Flamengo, você temeu nesse jogo por aquilo que a imprensa estava falando, Chico? Não, temer não. Inclusive, é só um parênteses aí, porque segunda-feira a imprensa mudou, né? O Flamengo também passou a jogar com o time de reserva. De uma hora para outra, os jogadores que eram titulares passaram a ser reserva, mas tudo bem, né? Diego é reserva. Muralha reserva. Berrio, né, que foi um jogador super... reserva. Não, de repente, Arão. O time de 22 titulares não tem mais tudo exatamente. isso titular. Mas aí tudo bem. Mas sim, acho que teve todos os torcedores, acho que não tem como negar que tinha assim, um receio não da questão da goleada, porque como vocês mesmos falaram, era um jogo que não valia muita coisa, mas o receio do time reserva não jogar bem. Acho que esse que era o maior receio. E aconteceu justamente o contrário, o time jogou muito bem, inclusive o Abel, mais uma vez falando, foi sensacional, porque era um time, vou usar esse termo aqui, desculpa até porque era um time tecnicamente limitado, mas que a partir de uma disciplina que o Abel colocou o time para jogar, ele jogou muito bem. A gente tem um meio de campo ali formado basicamente por volante, o Marquinhos, que já está mais experiente, e o Lucas Fernandes fazendo o papel da criação. E fazer esse time jogar com vontade, jogar com disciplina foi muito bom. E leva ao que o Fábio falou. A preocupação que a gente tinha em relação ao elenco, ela ainda existe,
mas talvez ela não seja tão preocupante quanto se achava. Ou seja, o Fluminense tem condição de ter algumas peças de reposições, é claro. Precisa de algumas contratações, de repente laterais, mas mostrou que o Fluminense sim tem jogadores que podem entrar no time titular e manter mais ou menos o nível do time. E para você, Fábio, quais são os destaques desse time reserva do Fluminense e que a gente pode ver aí a curto e médio prazo, até como titulares ou uma briga boa aí para fazer frente aos atuais, né, que estão jogando com a Abel? Olha, eu não vou destacar ninguém especificamente em relação ao ontem, mas eu vou destacar a potencialidade que a gente tem que trabalhar. Nogueira e Reginaldo, a gente precisa trabalhar bem com esses dois. O Reginaldo, ele me parece o mais alto, pelo menos a distância ele me parece o mais alto. A gente precisa ter dois zagueiros que sejam treinados, que sejam confiáveis, porque zagueiro é uma função complicada, ele dá o último combate, é muito suscetível a levar um cartão amarelo, um cartão vermelho, então a gente precisa trabalhar esses dois. Nós precisamos recuperar mais rapidamente o reflexo do Diego Cavalieri. Ele, ontem, aquele gol, para mim, ele foi um reflexo tardio que ele teve. A bola passou muito perto dele. Bateu nele, né? Bateu nele, chegou a bater nele, mas era aquele meio segundo de antecipação que o reflexo dele. Eu creio que em 2012 ele não tomaria aquele gol de nenhum. De maneira alguma. Ele tiraria até com o pé. Posso fazer só uma adendo depois, se for continuar. É claro que ele falhou, mas a gente tem que lembrar que foi um escanteio. Sim. E foi o Arão que cabeceou muito bem. Ou seja, não teve dificuldade de ir para baixo. Foi falha, mas assim, acho que tem que evitar esse tipo de jogada. Mas ele falhou assim. E também nem acabar com todo o trabalho do goleiro. Ele teve seus bons momentos também. Enfim, o problema do goleiro é que ele é o último. Ele é o último. Se ele falha, acabou. O zagueiro falha de ruim, o goleiro falhou. É pior. É gol do adversário. E eu tento, em relação a isso, eu vejo também a questão do Léo. O Léo é um cara que ele precisa ser trabalhado. Ele tem algumas deficiências. Quando ele avança, ele deixa um corredor muito grande. Ele não está voltando com a eficiência e a velocidade de uma ala moderna. Ele precisa ter um trabalho melhor. E, gozado, você vê que eu já falei da defesa, praticamente. Porque a defesa, ela é o carro-chefe do nosso problema do ano passado. Quantas vezes nós falamos mal de Gun e Henrique? De todo mundo que entrava naquela zaga, a gente ficava de cabelo em pé, quem não tinha cabelo estava perdendo o resto, ou seja, a gente estava perdido ali. Então, a defesa, ela precisa de um trabalho especial. O ataque, eu acho que o ataque a gente está, apesar da questão Henrique Dourado já ter ganhado áreas de polêmica dentro da torcida do Fluminense, eu não sei, às vezes eu enxergo no Henrique Dourado uma experiência que falta em algumas situações. Ele é um cara temperado, vamos dizer assim, temperado para essas situações de risco, de necessidade de alguém para segurar uma bola. Mas aí eu não sei se ele é um jogador para poder ficar o jogo todo. Assim. Porque pelo que parece, não sei se você vai concordar comigo, é que o Pedro ele é que vai realmente assumir esse ataque. A previsão inicial pode estar errada, mas até o final do ano ele é titular. Eu acho até que já ontem, como era o time reserva, a chance dele. O Henrique Dourado entrou no time reserva, então provavelmente o Pedro já é o titular do Abel, né? Devem fazer uma médica de vez em quando até acostumar melhor o garoto, né? Mas eu acho que o Fluminense se portou muito bem e eu queria destacar o Wendel, né? Eu acho um jogador que tem um futuro brilhante aí pela frente, mas o que me dá medo, de repente, essa questão de que a gente vai ter que vender, né?
Quem são essas opções que nós devemos vender logo de cara agora no meio do ano? Eu não sei, vai depender de quanto o Fluminense precisa, né? Sim. Mas olha, aí eu vou entrar por um lado um pouco mais econômico na questão. Eu acho o seguinte, vamos lá, nós já ganhamos a Taça Guanabara, nós temos uma excelente chance de sermos campeões estaduais. O campeonato estadual, ele hoje, até pelo regulamento esdrúxulo, eu ia usar primoroso entre aspas, né? Mas vamos lá. A gente tem que ser irônico um pouquinho de vez em quando. Aquele primor de regulamento que a gente tem agora, ele fez com que o estadual perdesse um pouco de valor. Mas vamos lá. Quais são as competições que a gente está disputando agora? Nós temos a Primeira Liga, que falta um jogo. Sul-Americana nós ainda não estreamos. Vou estrear. Mas nós temos a Copa do Brasil, que nós já passamos por 3 fases. Sim. Nós vamos entrar na 4ª. Então, o que o Fluminense tinha para ganhar esse ano, aliás, qualquer time do Rio já tinha para ganhar esse ano, o Fluminense ganhou, que é a Taça Guanabara. Temos a Taça Guanabara e as outras coisas de avançando. A gente está avançando. Nós temos a nossa estreia, que é na quarta-feira, que é assunto para o próximo bloco. Sim, por falar nisso, eu vou até que dar o nosso intervalo, né? Enfim, porque daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, a gente volta, retoma. O Fábio Coach vai continuar o comentário dele, a gente vai comentar também o próximo jogo do Fluminense. Então, segura aí 30 segundinhos que a gente vai estar de volta com o Panorama Tricolor número 202, edição especial. Valeu, galera! Voltamos com o Panorama Tricolor número 202. Estamos aqui com Fábio Cortes, Paulo Tibúrcio, e esse é aquele momento maravilhoso que vocês amam, que é o momento Jabá, Jabá, Jabá. O seu jabá de hoje, Paulo Tibúrcio, vai para... Bom, eu não tenho jabá específico, inclusive aproveitar o ano de 2017, eu estamos em crise. Caso você queira que eu dê o seu jabá, é só entrar em contato, a gente negocia o preço. Mas o meu jabá, na verdade, vai para minha esposa Darcia Marques, que mais uma vez liberou o passe, ela tem liberado o passe. Tá, acabou esse período aí de férias, estamos aí de volta, obrigado aí. Um grande beijo para a Darcia. Isso aí, Darcia. Muito obrigado, hein? O seu jabá do dia. Olha, hoje eu não vou dar jabá pra ninguém. Não vou querer jabá de ninguém também. Olha só, eu tenho um jabá importante. Meus amigos aqui panorâmicos já estiveram lá. Eu estou em cartaz com a peça Os Insones, no Teatro Eva Hess, que fica dentro da Livraria Cultura, na Senador Dantas, do lado da Cinelândia, todas terças e quartas, às 7 horas da noite. Então, eu aguardo vocês lá às 7 horas da noite com a peça Os Insones, baseado no livro de Tony Bellotto. Vamos continuar então agora com o Panorama Tricolor, com o comentário do Fábio Cortes, que estava falando, eu tive que interromper para entrar o nosso intervalinho. Vamos prosseguir. Estávamos então que nós ganhamos tudo que era possível ganhar até o momento. Estamos indo bem. E nós estamos indo bem nas outras competições também. Não, nas que já começaram. O que eu acho? Eu acho que isso vai agregando valor. Então, vamos fazer uma recapitulação. O Fluminense, no início do ano, fevereiro, sei lá, recusou uma proposta do Ajax de 30 milhões pelo Richarlison. 30 milhões de reais realmente foi uma ninharia. Por quê? Porque nós somos donos só de 50% do passe dele e investimos 10 milhões para isso. O saldo de 5 milhões seria michuruco. Mas vamos lá, o próprio Richarlison, ele tem entrado bem em algumas partidas, um pouco de afobação em alguns lances, principalmente de marcação, né? Mas tem melhorado. Já fez mais gols do que ele fez no ano passado inteiro, né? Ele fez 4 no ano passado, já fez 6 esse ano. E aí, o que acontece? Ele está se valorizando. Ele é um cara que, acontecendo um campeonato carioca agora, um avanço de fases nas outras competições, ele marcando gols decisivos. O que nós temos? Nós temos uma pedra que já não é mais bruta,
ela já tem uma certa lapidação aí. Eu tava percebendo, ele chuta bem com as duas pernas. Sim, com as duas pernas. Hoje E outra, como é que você tem? ele é um jogador que, vamos pegar uma linguagem do turf, ele é um cavalo. Porque ele corre, é forte, ele corre ereto, ele avança, ele pega bolas que a gente, qualquer jogador normal deixava de lado. Então, o que eu acho? Pegando o exemplo dele especificamente, esse jogador, ele marcando alguns gols, marcando um gol numa final, sendo o Fluminense campeão. Esse cara, o Ajax mesmo, não vai ficar naquela, gente, nós somos holandeses, mas espera aí, né? Vamos abrir o bolso. Então, um passe do Richarlison, ele vai subir. Vai subir. E assim, e é bom tecnicamente pra gente, né? O cara fazendo gol pro Fluminense, a gente avançando. Concordo com ele. Em termos de planejamento, tá correto. Eu só temo que a gente não tem tempo para isso. Talvez Time vai ter que vender alguém nesse Eu acho tempo. não. Eu acho que nós Você acha que tem condição de nós segurar o temos. pessoal? Eu acho que dá para segurar até agosto, setembro. Porque também tem um outro fator. Eu imagino que ganhando o Campeonato Carioca, avançando na Sul-Americana, avançando na Copa do Brasil, avançando na Primeira Liga, Tendo uma possibilidade de Libertadores. também vai surgir alguém disposto a um patrocínio master ou médio. Vamos jogar um patrocínio médio. Isso já dá uma folga. E aí, a torcida vai comparecer. Voltando a ter Maracanã. Maracanã. Jogar no Engenhão, de repente, uma coisa assim. Eu acho importante. Agora, Até de repente vai fazer a passagem para outro tema, a Copa Sul-Americana, quem ganha a Copa Sul-Americana, ela tem, além de uma premiação muito grande, te dá direito a participar de vários torneios. Sim. E você participando desse torneio, você melhora a sua imagem. Sim. Então o Fluminense fica você com a imagem melhor, claro, você vai ter mais sendo investimento. campeão, você vai para a Tem Recopa. Recopa, exatamente, tem alguns Você torneios. se classifica para a Sul-Americana, E outra para a Libertadores. Nós vamos jogar no Uruguai com o time uruguaio. O Uruguai é um país que, pela história que tem, pelo peso relativo que tem no futebol mundial, o Uruguai chama a atenção. O campeonato local pode estar em situação precária e tudo, mas é o Uruguai. Brasil versus Uruguai. Exato. Então, na quarta-feira agora, então, nós vamos ter no Maracanã um retorno, né, do Fluminense, da torcida do Fluminense ao Maracanã, depois de tanto tempo a torcida tá se sentindo órfã. Hoje, que nós estamos gravando, que é segunda-feira, o setor sul já está esgotado, então provavelmente no dia do jogo outros setores já vão estar também com uma quantidade de torcedores, né, comprando grande, então vai ser o retorno da torcida, o retorno do time. Mesmo sendo contra o time dos Beatles uruguaio, não é? Mas é uma coisa importante. O que a gente pode esperar do Fluminense titular agora, não é? Para essa próxima quarta-feira, Gil? Bom, eu acho que estou com uma expectativa de que seja um bom jogo, né? O time do Fluminense, como já foi falado aqui, ele vem jogando bem, ele vem conseguindo bons resultados, tem perdido pouco. É claro, existe sempre aquele fator que eu não quero que aconteça, né? De por algum motivo, até por conta da empolgação, fico um pouco preocupado com essa empolgação, mas eu acho que o Abel não vai deixar que isso afete o grupo, mas eu acho que o Fluminense vai jogar bem. As últimas notícias que eu tive do Liverpool, ele está um pouco em crise, mas é um jogo internacional, acredito que eles não vão facilitar. Coutinho não vai jogar. Então não vai. Então acho que não vai ser um jogo fácil, mas o Fluminense vai ter chance de mostrar bom futebol, acho que vai ser um bom resultado. Me desaponta, não é desapontar, né, mas eu fico um pouco chateado que a torcida não comprou muito, né, a ideia. Tem uma venda boa, o setor sul já foi esgotado, mas eu esperava que ia ter mais procura por ingresso. Vamos ver se até quarta a torcida se anima e vai no eu jogo. acho que tem tido também um movimento de,
um amigo comprou, aí avisa pro outro, não, mas se não sei quem vai, eu vou também. Isso, né? O boca a boca acaba. A gente se encontra lá. Exatamente. Mas infelizmente a torcida ia fazer um mosaico, tentou arrecadar o dinheiro, não conseguiu o dinheiro suficiente. A gente também vivemos tempos em que as pessoas estão com pouco dinheiro, né? Tempos de crise, então já conseguiu dinheiro pro ingresso. Já é um feito. Mas o Fluminense voltar a um torneio internacional com um time que tem chances reais de chegar ao campeonato, né? a ganhar o campeonato. Que retornos isso pode trazer para o Fluminense, não só de venda de jogadores, que outros setores até técnicos pode trazer para o nosso time? Vamos lá, eu vejo o aspecto de imagem, de voltar a ter um Fluminense vencedor. É um ganho gigantesco. É um ganho gigantesco. Nós vamos reconquistar o nosso direito de percorrer a nossa trilha de conquistas, que está meio esquecido. Mas vamos lá, esse é um aspecto importante. Tendo esse ganho de imagem, tendo um time competitivo, tendo um time campeão, nós passamos a entrar no foco de jogadores que querem sair, de bons jogadores, que querem sair das situações que eles estão enfrentando. E o Fluminense passa a ser alvo desses jogadores também. Então nós vamos deixar de ser aqueles que ficam de olho para ver se surge uma oportunidade. Nós podemos ter as oportunidades batendo a nossa porta. E não uma oportunidade de jogador do Bambala, do Arimateia, essas coisas. Né? Isso, justo. Essa turma. Às vezes até surge uma coisa ou outra nesse, né? Então, eu achei até muito, assim, foi muito feliz, né? A vinda dos equatorianos para o Fluminense, né? Sonoso e Orejuela, eles são parte fundamental desse novo time que a gente está colocando em campo agora, que está alcançando esses resultados, mas não é toda hora que você consegue acertar, né? Quantas vezes a gente errou até chegar nesses dois acertos? Do próprio Equador mesmo, a gente trouxe um jogador lá que até esqueci o nome, o cara não fez nada no Fluminense, ele virou um chinelinho. E outra coisa, o jogador que vem de fora, ele demora a se adaptar, por exemplo, do Conca. Eles entraram e já se adaptaram. O Conca levou um ano no Vasco e aí sim que ele veio no Fluminense. Mesmo no Fluminense demorou um pouquinho. É porque a gente lembra daquele gol contra o Boca Juniors, né, que na verdade ele errou pra caramba o chute, e aí ele errou feio aquele chute, a bola entrou. Mas os equatorianos não, já chegaram fazendo, né, se adaptaram muito rápido. Que não erra passe, o Sornosa que tá armando o jogo, o Abel, mas acho que a gente tem que se destacar a mão, os pés, o cérebro do Abel. Não é, sem o Abel, nada disso estaria acontecendo. Então, eu acho que é o dedo do técnico. O técnico consegue colocar um time reserva para jogar no mesmo esquema do time titular. Exato. O padrão mesmo com a qualidade um pouco menor, mas eles sabem o que tem que fazer. É o que eu falei no primeiro bloco, ele domina o vestiário. Exato. O Abel é dono do vestiário, não existe mais assim, pelo menos de forma visível, não tem aquela coisa da panelinha do olha, eu pertenço ao grupo A, não vou falar com o grupo B. Fora do campo, fora do trabalho, todo mundo é livre para ser amigo de quem quiser. Agora, um jogador de futebol, um profissional, ele está aqui, ele está jogando no Fluminense, é para ser jogador do Fluminense. Ele vai entrar em campo com os demais jogadores que fazem parte do plantel do Fluminense. E eles têm que saber que nós somos chatos. Nós somos terríveis. Isso. A torcida do Fluminense, ela cobra bastante. Cobra demais. E seguinte, gente, daqui a alguns minutinhos estamos quase terminando, então eu vou perguntar tanto pro Tiburcio quanto pro Fábio. Quais são as suas considerações finais? O que você espera, né, nesse novo ano que se inicia, não é? O ano número... produtor, qual é o ano do Panorama? 5! Então estamos no ano 5DP. 5 depois
do Panorama. Né? Estamos entrando no ano 5 do Panorama. Né? O que você pensa aí para esse ano, tanto para cá, né? Para esse nosso grupo, quanto para o Fluminense como um todo, né? Como time? Que é a razão de estarmos aqui juntos. Não, em relação ao Panorama, bom, no final do ano passado eu estava participando, tá? Satisfação muito grande ter a sua volta aí, Ernesto e o Fábio. Espero que vocês continuem com a gente. Sim, com certeza. Aí, produtor, prepara o contrato aí. E em relação ao Fluminense, acho que não sei se todos os torcedores tinham essa visão, mas era a minha visão. Estava muito preocupado com esse início de ano. Acho que o Fluminense ia ter uma certa dificuldade, inclusive com a nova diretoria, né, o novo presidente. Eles iam ter uma certa dificuldade para tentar segurar a torcida. Eles tiveram a sorte de não precisar disso, porque o time está jogando bem. Então eu espero que ganhe o máximo de jogos possíveis e que consiga, pelo menos, vou ser bastante modesto, tá? E pelo menos consiga uma classificação para Libertadores ano que vem. Acho que é o que eu espero do Fluminense. E que vocês acompanhem o Panorama 2017. Continua com a gente aqui. Considerações finais. Olha, bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Panorama. Prazer nosso. Estar numa mesa tão brilhante assim é um privilégio. Esperamos o retorno de Paulo André, Marcos Vinícius Caldeira. Briguinha boa. Acho que eu vou chamar o Gonzalez para intermediar. Mas vamos lá, um pouco na linha do que o Tiburcio falou. Eu acho, eu tinha uma expectativa realista. Eu achava que nós íamos ter muitas dificuldades, como ainda estamos tendo. Sim, não é. Mas o que eu percebi? Nós conseguimos separar. O clube não está interferindo no futebol. O futebol está caminhando sozinho, o futebol está caminhando com as próprias pernas, o futebol está se organizando. O clube, nós precisamos ainda avançar numa reorganização, sem caça às bruxas, não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o futuro. Nós temos que pensar a partir de agora. É uma frase, eu até termino lembrando uma frase que eu li. Boa noite, uma frase, um ditado, não garanto uma anedota, mas eu não garanto que eu vá repetir da forma como eu li, mas é mais ou menos o seguinte: não olhe para trás, você não está indo naquela direção. É com essa frase citada por Fábio Cortes que nós terminamos o Panorama Tricolor de hoje, número 202. Até a próxima, galera, e com vitória do Fluminense. Até lá! Sempre.